A paz do Senhor, meus irmãos, mais um devocional para a nossa meditação. Hoje nós vamos ler no livro de Marcos, capítulo 14, o verso 9, que nos diz assim: Em verdade vos digo que em toda parte do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será lembrado para a sua memória. Essa passagem fala sobre o jantar em Betânia, quando Jesus é convidado por Simão e ele vai à sua casa para um jantar. E quando ele está ali sentado ali para jantar, para comer, né, junto com todos presentes, entra uma mulher que trazia o vaso de alabastro. É bem conhecido isso aqui. Essa mulher, ela quebra esse vaso e esse perfume precioso, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela unge a Jesus. E aí as pessoas começam a criticar. Para que esse desperdício? Por que não vendeu isso e deu aos pobres? Jesus chama a atenção de todos, repreenda de todos, faz todo mundo calar e ele diz: os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Vocês podem fazer a eles o bem na hora que vocês quiserem, mas a mim nem sempre tereis. Essa mulher fez o que ninguém fez até então. Ela antecipou, meu irmão, ela antecipou derramando, ungindo minha cabeça para o meu sepultamento. Então, aonde esse evangelho for pregado, será lembrado o que ela fez para a sua memória. Aqui eu quero chamar a atenção, pegar a essência desse texto, meu irmão, e fazer uma pergunta para você. De que forma você está sendo lembrado pelas pessoas? De que forma as pessoas estão lembrando de você? De que forma você quer ser lembrado quando você sair dessa terra? Ou quando você mudar de bairro? Quando você mudar de cidade? De que forma você está sendo lembrado? Essa mulher aqui, ela é lembrada, todas as vezes que nós lemos a palavra e ministramos, ela é lembrada como aquela que ungiu a Jesus. Boas lembranças. Mas de que forma você está sendo lembrado pelas pessoas na sua ausência? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos personagens que, ao lembrarmos dele através da Bíblia, não é uma boa lembrança. Um grande exemplo disso é Judas Iscariote. Judas Iscariote é lembrado por mim e por você, que estuda a Bíblia, que lê a palavra de Deus, como o traidor de Jesus. Judas é conhecido, é lembrado como aquele que traiu o Salvador, o Messias, o Rei dos Reis, o traidor. Ninguém quer ter um nome Judas Iscariote, embora o significado é bem diferente das suas atitudes, mas ninguém quer ser lembrado como Judas. Outro exemplo é Saul. O povo pediu um rei, escolhe Saul, é ungido por Samuel, mas a sua atitude não condiz com a unção que recebeu. Ele é lembrado como o desobediente perseguidor. Não obedecia às ordens de Deus, perseguia Davi a ponto de querer matá-lo, mandou matar muitos sacerdotes. A lembrança que quando nós lemos a Bíblia do rei Saul não é uma boa lembrança. Aí eu faço novamente a pergunta: de que forma você quer ser lembrado? De que forma você está sendo lembrado pelos teus conhecidos, pelos teus vizinhos, pelos teus colegas ou pelos teus amigos? Será que você está sendo reconhecido como um homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus? Ou será que você está sendo lembrado por eles como aquele que passa vergonha, aquele que dá mau exemplo, aquele que faz as coisas erradas? Quando eu continuo olhando para a Bíblia, eu lembro do homem chamado Nabal. Davi manda os seus servos ir pedir comida, porque Davi está ali fugindo de Saul e quer se alimentar, porque Davi outrora tinha protegido os servos deste homem Nabal. Mas quando ele manda os servos pedir ali alimento, ele não manda alimento. E ainda ele zomba: quem é esse Davi para que eu mande comida para eles? Sabe como é que ele foi lembrado, meu irmão? 10 dias depois a esse episódio, ele morre. E a lembrança que nós temos de Nabal, o homem ignorante, o homem que não servia a Deus, que não cumpria. Então, de que forma você quer ser lembrado? Mas quando eu olho para a Bíblia, capítulo 22, se não me falha a memória, de Gênesis, quando você vai olhar assim do verso 1 em diante, do capítulo 22, você vê Abraão, que é lembrado como o pai da fé. Porque Deus lhe pede um filho, e ele não nega esse filho. Ele tem tanta fé em Deus
que ele chega a dizer que, quando você vai ler em Hebreus, lá vai dizer assim, olha, e ele tinha tanta fé, que mesmo depois de morto, sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Por isso ele foi reconhecido como pai da fé, e ele é lembrado como, até hoje, pai da fé, amigo de Deus. De que forma você está sendo lembrado nessa terra? De que forma você está sendo lembrado no meio cristão? De que forma você está sendo lembrado pela sociedade? De que forma estão lembrando de você? O que estão falando ao seu respeito? Pare para pensar um pouquinho. Muda de atitude. Muda a sua maneira de ser, de pensar. Para que as pessoas possam ver em você a graça e o Espírito de Deus. De que forma você está sendo lembrado. Abraão é lembrado como pai da fé, quando leva o seu filho para sacrificar a Deus, porque Deus assim o pediu. Mas Deus brada do céu e disse, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora bem sei que tu amas, serve a mim, obedece a mim. Quando eu olho ainda para a Bíblia, andando mais um pouquinho no capítulo 26 de Gênesis, nós vamos ver aqui, sabe o que Deus faz, meu irmão? Versículo 15 em diante. Isaac, agora já não tem mais Abraão, seu pai morreu. Mas ele continua fazendo as mesmas coisas do seu pai. O que ele faz? Cavando os poços. Mas os inimigos vêm, tapa, entulha os poços que outrora o seu pai tinha cavado. Mas aqui Isaac é lembrado como o perseverante, porque a Bíblia vai dizer que naquela mesma terra ele semeou e colheu naquela mesma terra. Ele vai cavando os poços, até encontrar um poço que ele coloca o nome de Reobote, que significa nos alargou o Senhor. Em outras palavras, nos abençoou o Senhor, mudou a nossa história. Seja perseverante, não desista. Deixe as pessoas olhar para você e dizer, ó, aquilo ali é um grande exemplo. A lembrança que vão ter de você é o perseverante. Quando eu olho para a Bíblia também, eu vejo aqui, meu irmão, Jacó. Quando eu olho para a palavra do Senhor no capítulo 32, lembro de Jacó. Sabe como ele é lembrado? Não como usurpador, não como ladrão, porque é isso que significa o seu nome Jacó, usurpador, aquele que quer pegar aquilo que não é seu. Por mais que ele fez isso, enganou o pai, enganou o irmão, tomando a primogenitura, fugindo dali, mas no final da sua história ele é lembrado, sabe como? O lutador e príncipe de Deus. Porque quando nós vamos olhar, lá no capítulo 32, verso 22 em diante, Jacó lutou com Deus. E como príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. No Val de Jaboque. Ele sozinho fica ali. Então ele é lembrado como o lutador, o príncipe de Deus. O seu nome é mudado para Israel. De que forma você quer ser lembrado? Fique com essa mensagem no seu coração. O que você anda fazendo para que as pessoas tenham boa lembrança de você? Para que as pessoas queiram estar perto de você? Para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, esse aí eu quero ser igual, eu quero imitar, porque é um bom exemplo. Ou as pessoas que já foram, que já dormem no Senhor, quando lembramos dela. Meu pai já faleceu há muitos anos. A lembrança que eu tenho de meu pai, sabe qual é? O homem que orava a Deus, que sabia orar. Meu pai não sabia ler nem escrever, mas sabia falar com Deus. Então a lembrança que eu tenho do meu pai, e que eu trago comigo, é aquele que perseverava no Senhor, que tinha fé que Deus ia salvar os filhos, aquele que buscava a presença de Deus. Então nesse dia, você que está ouvindo essa mensagem, seja de manhã, seja à tarde ou seja à noite, que as pessoas possam olhar para você e ter boas lembranças. De que forma você quer ser lembrado? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue trabalhando no teu coração e que você continue dando exemplo para as pessoas. E lembre disso, de que forma você quer ser lembrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.